Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, independente do horário que a gente estiver assistindo. É o seguinte, esse aqui é o episódio número 1 do GFcast, Simplificando a Gestão Financeira. Olha só que legal, tá? Esse podcast, esse canal surgiu na ideia de levar ao público em geral um entendimento de forma simplificada o que é que vem ser a gestão financeira empresarial, certo? E para isso a gente está aqui com alguns convidados. Primeiro vou apresentar aqui o nosso amigo Laete Vitor, que é um dos condutores desse podcast. O Laete, ele é consultor, ele é pós-graduado com MBA em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria pela FGV. Tem mais de 10 anos de experiência no mercado, tanto como consultor, como também na linha de frente como executivo. E eu sou o Ives, tá? Com alguma temporada aí já trabalhando com gestão financeira, gestão em marketing, gestão comercial e também pós-graduado na FGV e na FIA, tá? Com marketing de varejo e serviços. E trouxemos aqui algumas convidadas que o Laete vai nos apresentar, não é isso, Laete? Nós temos aqui na bancada duas ilustres convidadas. Nada melhor para o episódio número 1, né? Com certeza, escolhidas a dedo, né? Isso. Muito obrigada. Então, assim, pessoal, a gente trouxe aqui duas convidadas que vão representar aqui o setor de serviços, que é a Cristina Rain, proprietária da Guarde Bem Soluções Corporativas. E nós temos aqui representando o varejo, Rebeca Costa, da Tidili Moda Infantil. Isso. Pessoal, então o tema do nosso podcast, que é simplificando a gestão financeira, né? Muito se fala em vários termos financeiros, tipo cash flow, fluxo de caixa, EBITDA, ROI, retorno sobre o investimento, retorno sobre capital de giro, endividamento, lucro, encaixe tributário, se eu sou lucro presumido, se eu sou lucro real. Hoje, muito se fala do empreendedorismo como natureza, quase que uma matéria escolar, que já estão se falando nisso, para a gente incluir como matéria escolar o empreendedorismo. Então a gente criou esse canal. Para quê? Para trocar essa ideia, tá? Desmistificar um pouco dos conceitos e principalmente simplificar esses conceitos, certo? E hoje, iniciando, né, o nosso primeiro episódio, trouxemos as convidadas que... Vamos apresentar elas? Vamos começar do início, né? Episódio número 1, né? Episódio número 1. Conhece? Como é que é? Serviço, varejo... Boa pergunta. Quem é cliente de quem? Como é que é isso aí? Vocês se conhecem? Gerou agora aqui essa dúvida. Sim. Não conhecia, eu não sou cliente, eu vou começar a ser, né? Porque agora eu sou vó. Olha aí, então eu tá vou vendo poder aí? voltar, porque os meus filhos era tudo coroa já. Mas agora, como vó... Olha aí, mais resultado para Tidili, viu? Então aproveita. A gente se conheceu no Fórum das Mulheres Empreendedoras, Isso. né? Isso. É sobre a empresa dela. Há muito tempo atrás eu morei fora. E quando eu voltei, eu ficava procurando. Meu Deus, a gente não tem João Pessoa. O dela é um guarde bem, né? Lá eu esqueci o nome que se dá. E aí, quando de repente eu vi, eu fiz, nossa, quem foi essa empresária? Quem foi esse empresário que trouxe isso para o nosso mercado? Então, aproveitando, quem é você? Quem foi essa empresária? Quem é a Cristina Raia? Bem, eu sou Cristina, mãe de 3 filhos, né? Vó agora já, Ian, Helena e a caminho, Heloísa. Então, abriram as portas. E eu sou uma empreendedora, hoje eu sei que eu sou uma empreendedora aquela raiz, sabe a raiz, assim, que nasceu com essa inquietude de trabalhar. Para mim, o trabalho é uma energia fundamental para a vida. Ela me define, o trabalho me define. Então, há 10 anos atrás, eu abri o Guarde Bem. Foi um sonho que eu falo que foi a materialização da minha vida profissional. Porque como eu fui mãe muito cedo, eu tive um gap, né? Nunca deixei de estar fazendo as coisas, porque como empreendedora, se eu estivesse na fazenda, eu estava fazendo queijo, estava criando galinha, eu estava criando porco, porque sempre eu tinha que ter esse movimento do realizar. Mas realmente houve um gap na minha vida profissional, até a universidade também tranquei, e retomei aos 37 anos, voltei para a universidade. E fiz 2 graduações, fiz comunicação na área de relações públicas, habilitação em relações públicas e direito. E houve o início com a construção, na época teve aí a oportunidade de Minha Casa Minha Vida,
e construí. Passei 3 anos construindo. Mas eu vi que não era um negócio que eu queria estar, porque começou a crescer de uma forma e eu sozinha achei que aquilo não era o meu caminho. E abri o meu olhar, foi numa viagem, fui para os Estados Unidos e estava com o olhar aberto para ver as oportunidades, o que é que eu podia trazer para o mercado que alinhasse o meu propósito, né, que sempre foi em desenvolver pessoas, em trazer inovação com um negócio. E aí veio a oportunidade do self-storage. E paralelo ao self-storage, como eu tinha a questão da necessidade de estar com pessoas, que eu gosto de pessoas, eu já vi a oportunidade dos escritórios virtuais, que foi a primeira empresa no Brasil que abriu essas duas soluções em uma mesma empresa. Então, eu estava trazendo uma solução nova para aqui, para o mercado, mas dentro do próprio Brasil, eu fui inovadora quando eu coloquei essas duas operações juntas. Isso foi quando, Cristina? Isso foi 2012, quando eu construí. 2013, janeiro de 2013, eu comecei a operação, né? Então, está fazendo agora 10 anos de operação em janeiro. E aí, de lá para cá, eu vim buscando legislação, porque quando eu fui construir, também eu tive um impedimento, a diretoria na prefeitura do planejamento não estava querendo entender o meu modelo de negócio, e eu fui em busca, como aquela boa empreendedora, disse, não, inovadora, né, porque eu tinha que explicar o que era. Não aceitou o não, né? Não aceitei o não, esperei do lado de fora da sala, que ela não quis me receber, e eu, na época, eu perguntei, ela tem outra porta para sair ou ela só sai por essa porta? E aí eu esperei ela sair e consegui, fui para o secretário e a gente abriu a empresa. Também fui buscar, junto com a Receita Estadual, uma portaria, porque só existia em São Paulo, e se em São Paulo tinha, Paraíba também tinha que ter, e a gente conseguiu trazer essa legislação desde 2013. Ela está possibilitando a parte de extensão de estoque. Hoje ela já teve uma atualização, a própria legislação. Hoje eu já posso ter empresa de comércio dentro dos boxes. Então, o Guardibem ela se tornou um ambiente, um hub de negócios. Então, eu tenho lá estrutura para profissionais liberais, empresas de serviço, empresas de comércio e pessoas físicas, porque a parte do storage você tem muita demanda da pessoa física. Mas hoje é um ambiente propício às empresas nascerem, se desenvolverem, com a estrutura dentro dessa proposta de colaboração, otimização de espaço. Então, é isso que eu faço. Eu otimizo espaço, entrego estrutura para as empresas e para as pessoas. Excelente, excelente. E o momento atual, Cristina, hoje? Como é que está o momento atual da Guardibem hoje? O momento atual da Guardibem está empolgante para mim. Muito desafiador, porque eu venho há 2 anos, eu vi uma oportunidade no mercado que eu ouvi até no 2019, antes da pandemia, que era o grande crescimento do e-commerce. Então, as empresas de logística precisando solucionar os gaps que tinham no last mile. Last mile, para quem não sabe, é aquele último ponto. Lembra que a gente comprava muito rápido, a gente conseguia pagar rápido, mas a gente não recebia nosso produto em casa rápido. E isso foi um pouco acelerado pela pandemia. Só que agora foi gerada uma outra coisa. Os nossos apartamentos, nossos condomínios, os empresariais, eles não estão preparados para receber as encomendas, o fluxo de encomendas que a gente recebe todos os dias. E aí, a Guardibem, 2021, 2022, visualizou a oportunidade de desenvolver armários inteligentes para recebimento de encomenda, que vão estar dentro dos condomínios, como também para o varejo. Você vai poder aumentar a capilaridade. Sem aumentar a loja, você teve vários pontos na cidade de entrega. Então, eu fui buscar, tinha a possibilidade de fazer parceria, né? Mas eu, como um bom empreendedor, eu queria desenvolver o meu. E fui em busca, consegui através do programa Embrapi, junto ao Sebrae e FPB, nós desenvolvemos, estamos com o MVP validando agora, final desse mês. Então, são armários com toda a parte de tecnologia, a parte de software, BI, para entrar no mercado, para oferecer essa solução para o mercado. E, paralelo a isso, também estou em desenvolvimento da primeira unidade parceira,
A gente vai abrir no bairro dos Estados mais um ponto Guarde Bem para oferecer estrutura justamente para essa demanda que existe no mercado de otimização de espaço. Maravilha, maravilha, excelente, muito bom. Rebeca Costa, proprietária, comandante da Gestora da Tidili. Fala um pouco aí, Rebeca, sobre você, sobre a empresa, sobre como é que está os próximos passos, como é que você chegou até aqui, fala um pouco. Então, a minha empresa é no ramo da moda infantil, né? A gente já está no mercado há quase 10 anos. E hoje o nosso objetivo tem mudado um pouco, porque a gente está querendo entrar, já somos muito fortes no mundo virtual. E, como ela falou, pós-pandemia, isso vem cobrando muito mais da nossa empresa. Como foi que ela nasceu? Qual foi ali o Então, gatilho que você falou assim, preciso ter essa empresa? Então, a minha empresa, ela nasceu quando eu fiquei grávida e percebi que em João Pessoa eu não conseguia comprar as coisas que eu desejava. Eu tinha que ir para as cidades vizinhas. E aí eu disse, meu Deus, oportunidade de negócio aí. Então, eu comecei a procurar marcas, a projetar a empresa e comecei a comprar os produtos e montei a loja. E aí é uma empresa que ela visa sempre a inovação. A gente busca sempre estar capacitando os nossos colaboradores. A gente preza muito para que o nosso cliente ele tenha uma excelência, assim, que ele tenha um atendimento experiência, excelente, né? uma experiência de compra grandiosa, que a gente faz com que a gente tenha o prazer deles serem assim fãs da nossa empresa. A gente trabalha para que eles sejam fãs da nossa empresa. Com isso, a gente tem eles como vendedores. Hoje, a maioria dos nossos clientes são nossos maiores vendedores. Eles têm uma experiência tão grandiosa na nossa empresa, uma experiência de compra tão maravilhosa, que eu busco sempre proporcionar isso para eles através de treinamento, engajamento, de ter minhas meninas super felizes, animadas, um ambiente gostoso. E é isso. Então, o nosso maior objetivo é continuar trazendo inovação para a nossa empresa, né? Ter clientes satisfeitos, porque a gente trabalha para ser referência no varejo na nossa área. Vem trabalhando para isso. Legal, a sua área de varejo, né? Ela é muito peculiar, né? Ela tem alguns ingredientes ali que só quem realmente tem e já teve experiência sabe o quanto é desafiador você acertar, né? Muito, porque quando a gente está assim, agressivo no comercial, pensando em vender, com a coleção toda inteira na loja, uma coleção de verão na loja, por exemplo, a gente já está tendo que, paralelamente, projetar todo o verão. E isso a gente tem que fazer um trabalho de projeção de vendas, aí a gente cai para orçamento de compras, quanto tem que gastar, quanto não tem. E a gente tem que, como é muito peculiar, a gente vende de acordo com as estações do ano. Então, assim, eu vou projetar, como eu estou projetando nesse momento agora, de fevereiro ao São João. Então, eu já sei o tempo que eu tenho que receber minha mercadoria para a Semana Santa, para o São João. Então, isso é um projeto que eu faço, tipo, quase 4 meses antes, para começar a receber a mercadoria no time certo, né, para não perder o time de venda. Então, a gente está ali brigando para vender, projetando o futuro. Aí vem o marketing, o digital, que a gente está cada vez mais forte, montando a equipe digital nesse momento, uma equipe online. Hoje a gente tem a nossa equipe de vendedoras na loja e já temos uma equipe só para o suporte online. Então, quando a gente vê, é muita coisa ao mesmo tempo, só que a gente consegue, porque a gente tem apoios, né? A gente tem empresa de marketing, a gente tem vocês, o GF3, para nos auxiliar com todo o planejamento, quando vai entrar dinheiro no meio, né? E a gente vai projetando e vendendo e vai acontecendo. E esse teu negócio, assim, ele funciona e tem um pouco aí desse ingrediente de Cristina de você... Peraí, eu tô olhando aqui uma coleção que... Será que ela se encaixa com a tendência esperada pro ano que vem? Então, para aquela idade, para aquela... Se é sexo feminino, se é masculino e tal. E tem um negócio de kids, bebê... Então, quando eu penso que já tenho que começar a fazer uma coleção, já estou estudando moda internacional, vendo tipo de tecido, de cor... certinho para cada idade, porque a gente trabalha do 0 ao 16 anos, então a gente tem 3 públicos na nossa loja, né? O bebê, o kids e o teen. Então, tudo isso a gente tem que focar no que vai pedir para cada
cada idade, para cada estação do ano, sabe? Então, é bem complexo. A gente pensa que tem uma loja de criança, uma loja de vender roupa, é botar os produtos e vender. Não sabe todo o projeto, toda a programação, todo o planejamento que a gente faz com as contas, que a gente faz com as compras, que a gente faz com o treinamento de meninas extras e de colaboradoras extras, agora em dezembro. Desde outubro a gente já está treinando para o boom do novembro e do dezembro. Né? Então, tudo isso vem planejando antes. Esse ponto que você está falando aí já entra no nossa primeira temática aí da nossa conversa de hoje, que é justamente assim... A gente sabe que todas as decisões nas várias áreas que tem dentro de uma empresa, né, que a gente está falando aqui, a gente tem marketing, a gente tem o operacional, a gente tem aqui o financeiro, a gente tem aqui compras, a gente tem aqui o estratégico. Então tem várias áreas ali dentro de uma empresa em que você ali o tempo todo tem que estar ou executando ou planejando, né? Então essa temática aí, a gente sabe que as decisões que você tem em todas essas áreas, em algum momento, elas caem no financeiro. Seja de forma positiva, seja de forma negativa. Então, eu queria que vocês falassem um pouco aí sobre a dificuldade que é você hoje, digamos assim... porque hoje, a gente, olhando para vocês, a gente observa que vocês são dois cases, vocês são dois exemplos de empresas que... em algum momento, nem que o planejamento não fosse escrito, não fosse ali todo estruturado, mas que vocês planejaram em algum momento o resultado que vocês têm hoje. Talvez vocês não e provavelmente isso aconteceu, vocês não planejaram exatamente, mas os resultados vieram e em algum momento vocês falaram assim, peraí, eu preciso fazer um link em todos esses setores, eu preciso buscar ajuda nesse aqui eu consigo, aí nesse outro aqui eu preciso contratar uma pessoa. Então, fala um pouco aí sobre essa dificuldade, porque a gente sabe que tudo em acertar, e vocês são dois cases em que a gente considera que acertaram, qual a dificuldade de vocês terem, fazer tudo isso funcionar para que tenha de fato um resultado financeiro, e que com o resultado financeiro você comece a pensar em expandir o negócio, em abrir uma segunda unidade, em montar um outro projeto paralelo? Então, a dificuldade no começo era ter a disciplina de planejar. Depois que a gente começou a não dar um passo sem planejamento, a gente consegue acertar muito mais. Na verdade, é quase 100% de acerto, quando a gente planeja tudo com bastante antecedência. Hoje a gente planeja o ano que vem 6 meses antes. A gente já está planejando um semestre que ainda... Né? Então, mas isso aconteceu em algum momento que deu um estralo em você ou foi desde o início? Teve um momento na minha empresa em particular que a gente tinha venda. Era tanta venda, tanto cliente. E a gente olhava, meu Deus do céu, como pode não tá organizado os nossos... Falando em financeiro, como é que pode não tá ali com aquele dinheiro todo? Porque a gente via que não havia planejamento de nada, de compras... de absolutamente nada. Então, quando a gente começou a planejar, peraí, eu quero vender no semestre que vem X, porque de acordo com aquele feriado, com aquele calendário, eu, com a expansão que eu fiz na minha loja, eu vou conseguir isso aqui. Então, vamos planejar agora o que é que eu vou comprar para vender naquele período. Antigamente, a gente comprava, eu ia comprando assim, tá lindo, quero. Hoje, não. Hoje, a gente tem um planejamento de até número de peças brancas que eu quero ter para dezembro. E antigamente, não. Então, hoje, a gente faz todo como é que eu falo? Todo um planejamento detalhado de compras, todo um planejamento do que vai acontecer no marketing. Então, quando a gente aprendeu a se planejar, as coisas fluem com muito mais acerto. Mas aí vamos fazer só um link para depois a gente entrar para a Cristina. Em que momento que você falou assim, eu preciso disso? E aí, analisa o antes e depois o depois, para assim, mostrar a importância de... Então, o momento que eu vi que eu precisava de planejar mais foi quando a minha loja tinha um boom de vendas e eu não tinha fluxo de caixa. não tinha um fluxo de caixa, não tinha um caixa mesmo, tá entendendo? E não tinha como não ter. Então, quando a gente percebeu que a desorganização, o crescimento, na verdade, o crescimento desorganizado foi o que me fez ver, poxa, eu não posso continuar crescendo desorganizadamente assim. Eu tenho que me organizar. E aí foi quando eu fui atrás de ajuda, né? Conheci a GF3 e a gente começou realmente a planejar absolutamente tudo. Né? A gente planeja a meta dos próximos 6 meses, depois vem a cada mês projetando o próximo mês. E assim, tudo com muita disciplina, sabe? E o que eu acho mais importante foi que eu consegui aprender
mais com vocês, assim, é a disciplina de estar sempre olhando o meu caixa, o meu fluxo de caixa está atualizado, o meu estoque está legal, sabe? E podemos investir em reforma. Antes eu queria algo que estava feio ali, eu já ia reformava, sem nenhum planejamento prévio. E tirava do meu caixa sem saber se eu poderia naquele momento eu tirar. Então foi quando... Aí quando eu descobri a importância de você realmente ter os números claros da sua empresa, né? Onde a gente passou, depois de planejar, a gente passa a não desperdiçar dinheiro com facilidade. A gente começa a saber que a gente precisa de alocar nossos recursos de forma mais correta e estudada, sabe? Então, planejamento é tudo. Joia, até pegando aqui, eu anotei aqui, Rebeca, você colocou disciplina de planejar. Aí eu até adicionaria aqui, a disciplina não só de planejar, mas de acompanhar e de mensurar os resultados para replanejar. Exatamente. Isso. Medir sempre os indicadores, tá sempre vendo os indicadores, medindo, mensurando. Perfeito. Esse desafio, Cristina, você também passou, não foi? Passei, eu estava aqui ouvindo. E passa ainda, passo, né? Passo. Mas eu estava ouvindo agora e me remeteu lá ao início. E eu acredito que eu tive um comportamento muito acertado, foi porque eu sempre eu tinha essa sede de aprender, sabe? Então, em 2014, eu ganhei o prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Para você ganhar o prêmio, você tem que estar dentro dos parâmetros de gestão. Então, eu tinha um lado muito forte de empreendedora. Mas eu falo até que o meu maior desafio é desenvolver a minha gestora sem perder o brilho da empreendedora, né? Porque a empreendedora faz as coisas acontecerem. Legal. Mas a gestora é que traz sustentabilidade, é essa constância, a disciplina de planejar. Só que para toda empreendedora, para quem está nos ouvindo e é empreendedor, não gosta de planejar. Não gosta de planilha. Acha que só ter o feeling da coisa, do negócio, já vai dar certo. Aí se engana. Exatamente. Então, quando a gente aprende, eu fui para o Sebrae, depois eu fui para o PPQ. Então, eu passei um tempo lá no PPQ, que é uma fundação onde você tem os princípios da gestão, a excelência na gestão. E no início era tudo muito distante, né, de mim, era tudo muito assim, longe do meu dia a dia, de como eu fazia. Mas eu fui em busca de fazer, eu fui em busca de profissionais, eu queria aprender, eu fiz cursos e eu não parava de buscar. Eu fiz o MBA em Gestão Empresarial, FGV, então você dá essa passeada, né, em todas as áreas da empresa, que é fundamental. Então, o empreendedor, ele não pode ter preguiça de aprender e de se organizar. Como a Rebeca estava dizendo, o dinheiro entrava, o fluxo de caixa era movimentado, mas você não sabia para onde ia, nem o que fazer. Sem controle. Nem o melhor aproveitamento. Então, quando você inicia uma empresa, independente do tamanho, e você já coloca ela num formato de empresa grande, exemplo, a minha empresa eu não preciso, são poucos colaboradores, mas eu sempre tive setores. É o setor administrativo e financeiro, o setor de relacionamento, serviço geral, e eu já tive uma época também a parte de relacionamento com o cliente. Então, eu sempre tive muito estruturado, apesar de ser uma pessoa em cada setor, mas sempre foi organizado. Então, as funções, todos se ajudam, né? É óbvio, mas existem funções, metas e responsabilidades bem definidas. E a nossa, como empreendedor e como gestor, é esse entender a importância do plano, criar a sua forma, porque muitas vezes aquele plano antigo, planejamento estratégico, às vezes muito gigantesco, só os consultores que têm condições de fazer, você se acha muito longe dele. Mas com o tempo você vai criando, eu tenho a minha forma de planejar. Então eu fecho o ano olhando tudo que aconteceu, né? Com todas as pessoas as empresas, como a parte de gestão financeira, o marketing, a gente faz esse olhar completo. Eu já penso para o próximo ano e eu tenho metas mensais e semanais e diárias. Então, pré-definidas. Eu tenho quadros na minha frente, eu tenho post-it nas minhas paredes. Então, eu crio o meu ambiente, porque você tem que criar. Eu uso o Trello, que é uma ferramenta digital, onde você tem tudo organizado.
e você tem seus documentos, você tem atividades, você coloca empresas. A GF3, eu tenho um Trello junto com a FGF3. Então, tudo que a gente se comunica, tudo de documento está lá. Eu tenho com a minha empresa de marketing, também usamos o Trello. Então, é uma forma que você tem que achar a sua maneira de se organizar e ter a certeza que o planejamento é fundamental, o acompanhamento, né? O replanejamento, acompanhar indicadores, porque quando eu falei que geralmente o empreendedor, ele não gosta muito, eu não gosto de estar alimentando planilha. Eu quero que as pessoas alimentem as planilhas e me deem indicadores, né? Exato. Então, quando eu for ter as reuniões mensais com a GF3, está ali, tudo me apresentando os meus indicadores, tudo certinho. Meus colaboradores também me apresentam o meu próprio sistema que uso, me dão isso aí. Então, é fundamental. Bom, aproveitando, Cristina, que você falou aí de indicadores, a temática do nosso canal, o GF Cash, e não é à toa que está esse cifrão aí do cash, depois a gente vai falar sobre isso. Eu ouvi tanto de você como da Rebeca que, puxando na linha do tempo, teve um marco ali separatório que foi, e vocês tocaram no mesmo nome, que é o tal do fluxo de caixa. Antes, a Rebeca falou, antes eu não acompanhava o fluxo de caixa, antes eu não entendia. Você também falou, o empresário precisa conhecer seu fluxo de caixa. Isso. E aí, Vitor, o pequeno e médio empresário hoje, aquele que está começando, aquele que já tem uma boa bagagem, como a Rebeca e a Cristina, ele precisa dominar todos esses conceitos financeiros? Eu vou fazer essa pergunta para você, jogar a bola para você fazer, desenvolver esse tema aí com elas. E o que é o fluxo de caixa? Assim, de forma bem sucinta. Fala pessoal do canal, estamos iniciando hoje o quadro Simplificando Conceitos Financeiros e hoje nós vamos falar sobre fluxo de caixa. O que danado é esse fluxo de caixa? Para que ele serve? Ele é o quê? Como é que eu consigo analisar ele? O que eu preciso ter para poder identificar as informações que vão gerar esse fluxo de caixa? Então nós vamos falar sobre isso hoje, ok? Vamos lá. O fluxo de caixa, ele nada mais é do que um mapeamento das operações financeiras. Então eu vou ter ali um saldo inicial, que pode ser zero, ou pode ser o saldo que virou o mês, e ali eu vou começar a ter as entradas e saídas de recursos provenientes da minha operação, tá? E aí eu também posso ter entradas e saídas de recursos que não são provenientes da minha operação, só que tudo dentro das duas grandes categorias, que são os recebimentos ou as entradas ou os pagamentos, que no caso são as saídas. Aquilo ali vai me gerar ao final de um período um saldo final, e esse saldo final vai me dizer o seguinte: qual foi a minha variação do meu caixa naquele período. Esse é o objetivo principal do fluxo de caixa, é analisar como está se comportando esses números num período de tempo, ok? Lembre-se que o fluxo de caixa, ele é um relatório primordial para o seu negócio. Ele é o primeiro relatório que a gente, como consultoria, analisa em qualquer trabalho, que é onde a gente vai identificar o que está acontecendo com o dinheiro. Ali já demonstra muitas situações que precisam ser corrigidas na origem, tá? A gente sempre fala que todas as decisões administrativas, em algum momento, elas caem no financeiro. E a partir do fluxo de caixa, você consegue identificar muitas delas, ok? Ficamos por aqui e até a próxima. E isso foi um marco na gestão de vocês? O conhecer esse tal desse fluxo de caixa? Sim, é o acompanhamento, não só o fluxo de caixa, né? Você, por exemplo, no meu caso, é saber a minha capacidade instalada, até onde eu posso alcançar uma elevação de faturamento. Qual é o limite mínimo e máximo que eu tenho que ter para pagar os meus compromissos mensais? Quanto que eu tenho de orçamento para investimento? Entende? Então, isso aqui você precisa saber. Qual é o ponto de equilíbrio da empresa? Aí você começa. O meu é serviço, é diferente do varejo, que tem o estoque, que é muito mais complexo. Eu escutando, o meu trabalhar é muito com bom. estoque. O meu mundo é mais tranquilo, né? O meu mundo é mais tranquilo. Só que o meu mundo, ele tem que trazer novas soluções, por exemplo.
Eu, na minha capacidade Ficar instalada... se reinventando também o se tempo todo, né? reinventando o tempo inteiro. Eu tenho na parte de storage, eu tenho uma capacidade instalada Cristina, limitada. explica um pouquinho aí esse storage. O que é esse storage? São espaços, eu otimizo espaço, né? Então, eu tenho uma área que tem boxes de vários tamanhos, desde o pequenininho, 1,5 por 1,5 por 3 metros de altura, até o 6 por 3. Você loca mensalmente e ele é para uma diversidade de necessidades. A pessoa física, eu posso locar no momento de mudança, eu estou chegando na cidade, ou eu vou sair de uma casa para um apartamento, não consegui ainda locar ou comprar outro apartamento, eu guardo no storage, ou eu vou viajar, fazer um doutorado, um mestrado, eu posso locar o meu apartamento, se for próprio, ou eu posso entregar o meu apartamento, guardo tudo no storage e está lá com segurança, com tranquilidade que você vai viajar, vai voltar e seus pertences estão todos lá. Também para empresas, eu falo muito de uma empresa que eu tenho lá, que é a Ativa, que é uma empresa de terceirização de mão de obra, que aí as pessoas começam a entender o que é o Guarde-Bem. Eu ofereço escritórios virtuais, né, que são estruturas para empresas de serviço ter o seu CNPJ, ter toda a parte legalizada da empresa, e tem os boxes, que servem para comércio, mas em especial essa estrutura que eu ofereço para a empresa. A Ativa é uma empresa de terceirização de mão de obra que ela usa todas as minhas soluções. Ela tem o endereço fiscal, porque ela é uma empresa de serviço. O endereço fiscal, ela usa o meu coworking para os colaboradores da parte de gestão financeira, administrativa, o comercial, nos momentos que ele precisa estar num espaço que não estão visitando. O próprio empresário também, quando precisa estar na empresa, faz a parte de seleção, tem um auditório onde você faz seleção de colaboradores. Ele tem 100 colaboradores em várias empresas na cidade, mas ele opera tudo lá dentro do Guarde-Bem. Ele usa o box para os seus equipamentos e insumos. Então, imagina, uma empresa que tem mais de 100 funcionários usando a minha estrutura. Então, ele tem uma tranquilidade, que ele não está preocupado com a energia, com a internet, com a segurança. Ele simplesmente paga uma taxa mensal e tem tudo isso à sua disposição. Então, é uma solução hoje que o mercado necessita. A gente hoje quer o quê? Praticidade, segurança, né? Otimizar tempo, espaço. É isso que a gente precisa hoje. Eu guardo bem, é tudo isso. Perfeito. Pois é, aí essas soluções que a gente traz, né? Eu falo a gente porque nós somos uma empresa também, né? A gente também entrega essa solução. Nasceu com um objetivo, né? Então a gente sabe que a empresa ela tem aquele momento inicial em que você está validando a sua ideia de negócio. Em algum momento ela vai ter aquela maturidade a ponto de você decidir, ok, já tenho mais ou menos uma projeção ou tenho um plano de negócio específico para aquele negócio e vou iniciar o negócio. Então a gente sabe que todo negócio ele tem uma etapa, que é a primeira etapa, que é a etapa de vendas, né? Que é assim, se não vender, não precisa de mais nenhum setor, né? Não precisa de setor nenhum mais, né? Não precisa de financeiro, não precisa de nada. Uhum. Se não vender, é o começo de todo o processo, né? Então a gente sabe que você monta ali, digamos que eu seja do varejo, então eu vou ter que fazer aquele investimento inicial em estoque e tal para oferecer, mas se eu não vender, não aconteceu nada. Uhum. Então a gente vai ter essa primeira fase de vendas, né? Então todo negócio ele tem que passar por essa primeira fase de vendas. Mas chega um determinado momento que eu acredito que vocês passaram com certeza, que vocês falaram assim, peraí, eu já vendo, mas, peraí, se eu vender mais, eu não estou conseguindo enxergar aqui. Eu vendendo mais, antes eu vendia menos e parece que estou na mesma. Eu estou vendendo mais aqui e não estou enxergando o resultado. Aconteceu comigo ao contrário. Uma época, eu vendia tanto e não tinha resultado. Eu passei a organizar e planejar, como eu já falei, a trabalhar com orçamento pré-definido. Isso eu preferi trabalhar com menos estoque, não abraçar o mercado inteiro, como eu queria, para ser faturar menos e com resultado. Isso foi incrível, porque eu desacelerei para crescer organizado, sabe? Aconteceu assim comigo. Pois é, então assim... E aí hoje, a gente já vem estudando os próximos passos de voltar a ter aquele faturamento de uma forma que traga resultado. A rentabilidade de hoje. Mas esse momento de você dizer, olhar assim para o
porque você acho que até comentou aí, de você olhar aqui, assim, caramba, eu tenho essa venda aqui, e para onde está indo o dinheiro? Em algum momento, eu acho que o aconteceu empresário no geral, o gestor no geral, em algum momento, vamos falar assim, o investidor no negócio de vocês, porque você começa sendo um investidor do seu próprio negócio, você olha para aquilo e você fala, poxa, mas peraí, cadê o resultado, né? Então, assim, aí Ives, entra justamente na resposta da pergunta que você me fez. Por quê? A gente está falando o quê? De fluxo e caixa. Então, a gente sabe que todas as decisões, né? Primeiro, ela vai caminhar ali de como eu vendo, a forma que eu vendo. Eu vendo à vista, eu vendo a prazo, como é que eu recebo. A precificação, né? É importantíssimo. Precificar certo é metade do acerto já do resultado. E aí eu precifiquei, mas aí eu preciso dizer o seguinte, tá, mas espera aí, eu compro do meu fornecedor com prazo de tanto e eu recebo do meu cliente com prazo de qual prazo? Aí aquilo ali vai me exigir uma necessidade de capital de giro. Qual é essa necessidade de capital de giro? Não é só vender por formar um vender. capital de Não giro. é só vender. Então o que acontece? Esse fluxo e caixa, você primeiro precisa estar muito bem alinhado às suas políticas comerciais, que é como eu vou vender, como eu vou comprar, no caso de varejo, e serviço quando eu tenho o insumo do serviço. Então, como eu compro e como eu vendo. Essa regra do jogo inicial, ela precisa estar muito bem ajustada no início e você saber qual é o impacto disso. Isso é primordial. Aí você startei. Peraí, começou a brincadeira. Aí começou ali, os primeiros dias, vender, aí seu prazo de venda é maior do que o seu prazo de pagamento do seu fornecedor. Então você paga o seu fornecedor antes, recebe depois do seu cliente, aí você vê que não entra dinheiro, só sai. Aí você, tá, mas como é que você está organizado para entender isso? Então aí é onde entra a necessidade de você acompanhar o fluxo de caixa. Você precisa saber qual a necessidade que o teu caixa precisa. Então a gente sabe que o mês tem 30 dias, então naquele mês ali vai ter onde eu pego ali todas as receitas que entram do próprio mês e todas as despesas que entram do próprio mês. Então vai ter um momento ali em que a despesa vai ser maior do que tudo que entrou. Então aquilo ali já vai me dizer o seguinte, peraí, então eu precisava ter começado o mês com aquele dinheiro, porque naquele dia ali eu não vou ter feito venda suficiente ou recebimento de venda suficiente que cubra aquela minha operação. Aí a gente entra no capital de giro. Uma coisa interessante que aconteceu comigo depois que você entrou foi, eu tenho 3 datas mais importantes de recebimento, principalmente uma data no mês, que é o dia onde eu tenho o maior número de recebimento, maior volume. E a gente ajustou justamente os pagamentos. Então, os pagamentos dos compromissos, eles ficaram baseados nas entradas, justamente com o acompanhamento do fluxo de caixa, e você entendendo qual é o movimento, né? Que minha característica é de recorrência. É diferente do de Rebeca. Não, o meu é bem recorrente também, o meu cliente, mas sem datas. Eu não tenho datas. Eu não posso escolher a data que eu vou pagar meu fornecedor, porque eu trabalho com 50 fornecedores. Eu não consigo nunca ajustar. Vamos uma parte marcar para o dia 15, assim seria muito bom trabalhar assim. Imagina eu ter um dia para pagar. O meu é porque, assim, recorrência, quando eu falo, é porque mensalidade, né? É como se fossem mensalidades. E eu tenho os meus fornecedores, são também fixos, né? Então, aí tem como fazer essa programação super bem tranquila. E foi uma coisa simples, né? Uma mudança simples e que dá um impacto tão grande, porque dá uma tranquilidade, porque o empresário é aquela coisa, cheio de conta para pagar, dinheiro para receber, mas não entrou ainda, e faz como, né? E aí você faz aí uma conta assim, por exemplo, digamos que você tem ali, você comprou 100 mil reais de fornecedor e você precisa pagar ele antes de receber do teu cliente. Aí você, às vezes, é uma diferença aí de 2 dias. E você pode escolher simplesmente aceito a situação, ou você chega para o teu fornecedor e diz assim, porque às vezes você mudar a política comercial para o teu cliente é muito mais difícil, porque o mercado dita muito como é que vai funcionar isso. Mas você chega para o teu fornecedor e diz assim, rapaz, você precisa me dar mais 2 dias de prazo. Qual a diferença que fez isso? Pois é. E isso é com planejamento. Se você não tem, né, você não sabe nem fazer uma proposta dessa. Você bota a mão na cabeça
Virando o mês, já projetando, já planejando, vendo. Eu tenho tanto para pagar esse mês, tenho tanto no caixa. Vou ter um pico ali no dia 15 do Black Friday, um exemplo, então já sei que eu posso... meu caixa ele está tranquilo até ali, depois ele vai se comprometer porque as vendas ali vão cair, mas o meu pagamento com os fornecedores estão altos. Então a gente faz o planejamento. Eita, peraí, vamos pegar uma semana de prazo com os fornecedores e aí dá tudo certo. É tudo planejamento. E aí, assim, a gente está falando de simplificar, né? Simplificar as finanças do negócio. E a gente pensa assim, poxa, mas e o fluxo de caixa? Eu acho que muito empresário tem esse pensamento, que é eu analisar tudo que entra e tudo que sai. E vocês, assim, a gente sabe na prática que não é bem assim, né? Não é só olhar tudo que entra e tudo que sai. Porque se fosse isso, é só olhar o meu saldo do banco ali. Tá positivo, então... Tá, ó, está negativo, eu faço o quê? Peraí. Deixa Então, eu não só é complementar, Vitor. Aí, já que a gente está aqui com empresa, uma de serviço e outra de varejo, a Cristina falou, a Rebeca perguntou, ela confirmou, né? Eu tenho o boleto que todo mês cai aquele valor lá dos meus locatários, né? Isso, quem vai me pagar. Lá no varejo tem uma situação, Rebeca, me desminta, se for o caso, que tem um cidadão chamado cartão de crédito lá. Quantos por cento da tua venda é cartão de crédito hoje? Hoje, 85%, 85%. é cartão de crédito. 85% da venda no varejo, principalmente no varejo de moda, 85% é cartão de crédito. Tá? Onde o cliente tem o hábito, o vício de sempre parcelar. Pois é. E aí? Como é que o fluxo de caixa se comporta nisso? No caso aqui, eu recebo o boleto, tem uma recorrência todo mês. Eu sei que, claro, existe uma inadimplência, né? O risco da inadimplência, mas eu sei que vai, naquele momento, sei lá, vou dar um chute aqui, dia 5, dia 15, dia 20, tem um montante de boleto que vai cair. E o cartão de crédito, que naquele dia pode ser débito, pode ser crédito, pode ser 3 vezes, pode ser 6, 5. Se seu concorrente colocar em 10 vezes, você fica coçando a cabeça. Não sei se eu faço também, não sei se eu vou fazer. E aí? E aí, Vitor? Joguei para tu a bola aí. Aí aí entra muito nesse ponto que a gente comentou, que é você estabelecer bem a sua política comercial, né? Como é que você vai vender? Você vai parcelar em 6, em 8, em 10? Muitas vezes o mercado e o momento faz com que a gente entre, tenha que sair um pouco da nossa política que a gente planejou. Para poder seguir o mercado, né? Para poder seguir o mercado. Como, por exemplo, agora, Black Friday é promoção, a gente já sabe. Então, a gente não parcela, nunca parcelou e sempre vendeu. E aí o mercado... Está parcelando. Então, você tem que entrar no jogo. Tem que dançar conforme a música, tem que né? dançar conforme a música, sabe? Então, mas como a gente já estava prevendo isso, né? Porque o mercado já vinha se comportando devido às eleições um pouco mais lento, então a gente já estava prevendo que o mercado ia vir com toda e vai vender a todo custo. E a gente está planejado, sabendo já que tem a capacidade de vender X, se o mercado não bagunçasse, a gente venderia X à vista. Porque Black Friday é à vista, todo mundo sabe. Melhoraria o resultado final, né? Melhoraria o resultado final. Mas aí que tá, veja só. A gente tem aí uma situação que é a seguinte. Dependendo da minha forma de pagamento, dependendo da forma que o meu cliente me paga, na verdade, eu posso colocar isso na minha precificação de uma forma que eu entenda qual o novo resultado que vai gerar. Isso. Então, peraí, se eu vou pagar mais juros porque... As custas do cartão, e se eu vou demorar mais para receber, tem duas coisas que vão acontecer. A primeira, a minha margem vai diminuir, e segundo, que eu vou demorar mais tempo para receber. Então, aquilo ali a gente joga no fluxo de caixa projetado e a gente entende qual o gap que está dando esse novo cenário. Porque aí você consegue trabalhar, porque às vezes o que acontece? Você pode ajustar ali a sua meta de vendas, tá? Conforme essa regra do jogo. Então você vai ajustando ela. Peraí, se eu vou diminuir minha margem, então eu preciso vender mais para ter o mesmo resultado. Não é isso? Isso. Ao passo que, peraí, se eu também vender mais e eu tiver com o meu prazo muito descasado com o meu fornecedor, eu vou precisar de mais capital de giro.
Então eu preciso trazer o meu fornecedor para esse novo Momento cenário. também, né? Peraí, você é meu parceiro, ó, o mercado está se comportando dessa forma. Preciso que você venha junto comigo aqui para a gente ficar ajustado. Isso. E aí é onde você... Eu acho que eu acho que até o tempo que você já vem fazendo isso, né, Rebeca? Eu tenho parceiros bons de fornecedores. Sabe, a gente vai sempre se ajustando. Acho que pela pontualidade dos pagamentos da minha empresa, eu nunca tive problema em dizer, epa, vamos segurar um pouquinho. Mas aí você já entendeu que eles fazem parte do jogo do seu negócio, Já entendi, né? porque eu já cheguei a pegar empréstimo por não ter esse relacionamento, não saber nem que poderia ter esse Fazer essa relacionamento, proposta, né? fazer uma proposta dessa. Hoje não. Hoje eu tô ali, eu só sei dormir se meu caixa estiver daquele jeito ali. Se ele baixar um centavo, epa, não quero mais. Já vou ali, já dou um jeito de entrar em contato com o fornecedor. Agora, com a questão de parcelamento, lá na Tidili, a gente não tem muito problema, porque a gente já é acostumado que 85% das nossas vendas. Então, a gente não conta muito com a vista, não. Né? A gente já tá tudo embutido no preço mesmo. Ô, Rebeca, de algumas marcas. Antes você comentou, isso aí é bem interessante de falar, que antes você comentou aí sobre o perfil, né? Sobre a sua história, sobre o seu perfil e tal. E fazendo um link aí com o que a gente vem acompanhando aí, é uma coisa bem interessante que acontece, né? Muitas vezes assim, a gente nem sabe o que vai acontecer, mas aí a Rebeca tá acompanhando ali o fluxo de caixa dela e ela tá vendo, rapaz, espera aí que a venda não tá, era para estar no valor X e não está. Aí do nada ela resolve fazer uma live. Aí você fala assim, pô, a live é legal, né? Vai trazer um resultado ali e tal. Aí no outro dia eu pergunto pra ela qual foi o resultado da live. Quando ela fala, eu falo. Assim? Pro varejo, live veio para revolucionar. Então, eu sempre gosto de estar fazendo live. Primeiro, porque gera muito engajamento nas redes sociais. Eu faço uma live hoje, eu passo uma semana em alta nas redes sociais. Né? O Instagram entende mais ou menos que você fazendo uma live, ele te entrega bastante resultado. Eu aposto sempre nelas quando eu quero elevar mesmo o meu fluxo de caixa. Então, tipo assim, faria com ou sem, mas quando ele tá um pouco mais baixo, você vai monitorando, né? E aí monitorando hoje é um aqui. dia de uma live, eu já estou preparada para... E aí eu pego aquele produto ali, que tem uma margem melhor para eu poder trabalhar live. Também, hoje em dia, eu sentindo como a live me traz um resultado, eu hoje programo mercadoria para live. Eu não tiro do meu estoque que eu preciso ter para vender as minhas vendas normais. Então, hoje eu estou programando já os produtos que eu vou vender na live. Então, muitas pessoas fazem, nossa, mas eu não vi isso na loja ontem, não. É um produto especial para a live. A gente gera a escassez, faz com que as pessoas se prendam, por a gente não ter com frequência, uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, as pessoas, Tidili vai ter live. Nossa, o pessoal sabe que vai ser um momento de oportunidade. Você está fazendo uma venda agora, viu? E o público engaja mesmo, compra e eu termino à noite sem uma peça para vender. Se eu quiser ficar até 5 da manhã... Você tá fazendo uma venda até agora, 5 da viu? manhã. Qual já tá assim... Eu já Qual é o Instagram aqui? Aí o que é melhor da live? O resultado da live, vendi aquelas peças que eu imaginei. Resultado bom. Só que eu passo uma semana com resultado bom no Instagram e um resultado excepcional na loja. Porque as pessoas compraram aquela pecinha de live de oportunidade, elas não se contêm em chegar na loja linda, cheirosa e dizer, nossa, que vestido é esse? E eu faço uma outra venda, às vezes 3, 4 vezes maior do que a da live. Aí deixa eu só pontuar aqui um negócio. Aí depois a gente vai entrar no negócio de Cristina. Olhando assim, parece que assim, é sempre... Peraí, eu vou fazer, faço e legal, tive o resultado. Mas ninguém mensura ali os bastidores, né? Os sacrifícios. Nós começamos um que dia são antes feitos. a engomar as roupas, encabidar as roupas, enumerar as roupas. Essa roupinha aqui eu tenho 2, 3 e 4. Então, para tudo isso, na hora de eu estar lá apresentando, eu tenho mais ou menos, eu fico em torno com 10 vendedoras numa mesa redonda que eu tenho lá. E elas estão, eu estou aqui vendendo, né? Eu quero a 2, eu quero a 3. E eu passo, quem pegou a 2? Peguei. Eu vou dando as peças para as pessoas irem anotando com o nome e telefone. Então, a gente tem essa preparação do dia. É tipo um leilão, termina Da sendo um noite. leilão. Nossa, a noite é bem tensa, bem Eu já concentrada. acompanhei uma vez, viu, Cristina? A gente não pode... assim, tal pessoa pra tal pessoa. a Aí gente- outra já tá assim, falando assim, não, é minha, não sei o que. Essa roupa aqui tem no 2, 3 e 4. Eu quero. Então a gente tem que ser muito dinâmica, muito rápido, tem que estar muito atenção. Então as pessoas, às vezes, a gente descontrai dali, não sabe que tem uma equipe por trás, toda tensa, pra não perder o nome de ninguém Com e não certeza. parar a live.
sabe? Fora isso, o outro dia, no fechamento da live. Porque na loja, você abre uma promoção na loja. A pessoa vem, compra, paga e vai-se embora. Não, a gente fez todo aquele trabalho para no outro dia fazer o fechamento. E aí eu tenho que disponibilizar uma equipe extra, porque a loja vai estar rodando naquele dia e com movimento, porque teve uma live anterior. Então a gente disponibiliza uma equipe extra para ir fechar as lives da venda. É todo um trabalho realmente muito desgastante. E na minha pessoa eu passo ali 6 horas, 5, 6 horas, falando sem parar um minuto, mas tem resultados excelentes. Então, assim, trabalhou com moda, aposta em live. Não tem outra coisa. O seguinte, você falou aí o seguinte, você falou, eu tenho uma venda excepcional na loja, e aí eu separo, me organizo para fazer a live, mas também você monitora, porque se por um acaso a venda... Quando a venda não está boa na loja? Porque em algum momento tem oscilação, né? A gente o público de live ele é um pouco diferenciado. Então, a gente tá ruim aqui na loja, eu aposto naquele outro público. Né? A live chegou pra gente até trabalhar com um público diferente, sabe? Então, é isso. A gente busca esses outros caminhos para chegar no que a gente quer. E olha que interessante que ela falou, rapidinho, ela falou o seguinte, eu tenho um indicador financeiro que é o meu caixa. Isso. Meu cash. Em algum momento, caixa quando eu vou dormir, fazer uma live. Quando eu vou dormir, que ele não tá legal. Não. Ou seja, você faz a gestão do seu fluxo de caixa, já tem indicadores, e quando ele precisa, digamos assim, ser ativado, né? Ser ativado em relação, preciso de recurso financeiro, porque eu conheço tão bem o meu negócio, conheço os indicadores, consigo gerir meu fluxo de caixa de uma maneira que, às vezes, você ia falando? Às vezes, eu planejo tão antes as coisas que eu imagino assim, nossa, eu já sei que eu estou saindo de uma promoção em julho, começa uma coleção nova em agosto. Em setembro a gente sabe que dá aquela baixa, ou então janeiro, saiu de uma promoção, fevereiro é escola, aula. Então eu tenho que ter um plano B, eu não posso deixar o mercado ditar, eu não conto muito com o externo, eu procuro o meu interno, melhorar o meu interno para que eu obtenha meus resultados. Porque muita gente, na minha área, eu converso com várias lojistas de moda infantil pelo Brasil e afora, elas se contentam que fevereiro é um mês fraco, que as mães estão pensando em comprar livro. Eu não, eu já uso outro tipo de estratégia. Então, quando é dezembro, eu já me programo para um produto que a mãe botar com os livros para comprar tudinho, que ela vai dizer, não posso ter esse produto, deixar de ter esse produto. Então, eu não vou deixar a minha empresa ser afetada pelo externo, pelo que está acontecendo no externo. Então, isso aí a gente já planeja muito antes. Então, por eu conhecer bem o calendário das altas e baixas, depois que eu comecei a planejar, eu não chego mais, fevereiro, ai meu Deus, e agora? Não, eu já estou sabendo que fevereiro ia ser fraco, mas eu não deixo. Eu já planejo em dezembro um produto irresistível para que o meu mês aconteça. E assim a gente vem vindo, ano após ano, planejando com tanta antecedência cada pontinho do ano que a gente não passa mais por isso. Claro que a gente não vai... Pronto, agora teve as eleições. Todo mundo está focado nisso. Deu uma diminuída no movimento, claro. Mas o que a gente faz? Faz uma live, tá entendendo? Faz uma consultoria. Às vezes eu vejo que as pessoas, minhas clientes, eu vejo o calendário de festa delas. Vai ter festa esse ano? Vai ser de quê? Da mina. Olha, os vestidos que eu tenho, combinando. Então, a gente faz consultoria também nesse sentido. Não pode deixar a peteca cair, não pode deixar de cumprir meta. Perfeito. Meta que eu, junto com a GF3, lança... Tem que ser cumprida. Meta, só aceito bater a última. Fala aí. Fala. Não, é que eu fico assim encantada quando eu escuto, né? E a Rebeca falando, é justamente essa proatividade. Fazendo os links, né? Fico fazendo os links e batendo palmas, né? Porque muita gente puxa o problema e sempre coloca o problema no mundo externo. Enquanto a gente estiver colocando o problema no mundo externo, a gente não sai do lugar. Não sai. Então, eu falo muito... porque existe concorrência, que as pessoas estão preocupadas. Eu não me preocupo com a concorrência. Nunca olhei para a concorrência também. Isso, porque assim, concorrência existe, gente. E é saudável, né? É maravilhoso concorrência. Assim, do jeito que eu estou querendo colocar, eu estou com um negócio, outras pessoas também querem, tem demanda, tem oportunidade, só que o que acontece? Se você fica preocupado com o que está acontecendo fora, você deixa de cuidar do que você tem dentro. Então, esse comportamento que Rebeca tem, escutem e sigam, né? Porque, assim, ela faz acontecer dentro da empresa dela,
ela vê as oportunidades numa dificuldade do mercado. Fevereiro não vai vender. Não, então eu vou criar uma ação para eu vender. Exato. Então é você não se entregar. E a proatividade, a constância, né? Não Nós tem outro empresários, a gente caminho. não trabalha só em dia comercial, né? A gente vai para casa trabalhando, dorme trabalhando, Dorme acorda de e madrugada acorda. com insight, já escreve aquele insight Dorme ali. e acorda. Fim de semana, eu tô viajando. Quando eu viajo, é quando eu mais trago. E tem insight disso. Ai, meu Deus do céu. Tem as pessoas que estão ao meu lado, Rebeca, a gente tá viajando, mas a gente tem aquele amor tão grande por empreender, isso. pela nossa empresa, né? Que a gente não para nunca de querer melhorar, inovar, crescer. É bom demais. Só Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Cristina. E a gente falou aqui que lá você tem o seu fluxo de caixa é tranquilo, porque todo tem 3 vezes no mês que cai dinheiro, eu não preciso fazer não live, é Não precisa fazer nada, né? A gente sabe que não, ele- a gente ele- sabe a que gente sabe não, que funciona não. automaticamente. Não, mas... A gente, não é que seja tranquilo, é que a característica, eu sempre falo que o meu modelo de negócio é um modelo é mais tranquilo do que o varejo. Porque você precisa realmente entregar o melhor serviço para o seu cliente, tá cuidando cada vez mais do que você entrega, trazer inovação, trazer novas soluções, porque aquele cliente ele está ali na recorrência, né? Lógico, tem cliente que sai, por exemplo, o Storage, ele é uma alocação mensal. Eu tenho clientes que estão comigo quase desde que a empresa abriu, até hoje. Eu tenho um cliente que passa um mês, que passa 3 meses, que passa 6 meses, 1 ano, 2 anos e sai. Vão entrar outros. Então, a gente tem essa manutenção, o relacionamento com o cliente. A questão escritórios virtuais, que é o grande problema, muitas vezes, que a concorrência chega e algumas pessoas que não valorizam o seu produto, o seu serviço, bagunçam o mercado. E aí a gente oferecia escritórios virtuais, que é uma grande oportunidade para as empresas de serviço. Poxa, eu quando abria 10 anos atrás, era R$350 mensal e era fantástico para todo mundo. Hoje tem empresa fazendo por 40. Eu acho que devia fazer filantropia já. Tá de graça, não é né? mais empresa. Então, assim, só que você tem que se colocar como a minha empresa, o meu valor, lógico que você termina diminuindo o valor, porque você também não pode ficar um valor tão exorbitante Fora de do diferença. mercado. Mas chega um momento que o meu valor é esse. Então, o meu perfil de cliente vai estar pagando esse valor. Entende? Então, a gente tem essas... E o que a gente entrega de valor para que esse cliente entenda que é mais vantagem estar com você do que estar em outro local, né? Em outra empresa. Hoje, inclusive, eu tive um feedback de uma cliente lá, que até foi coincidência, né? Que uma empresa falou assim, não, vou abrir uma empresa. Ela falou assim, tem em tal lugar e tem lá na Guarde Bem. Aí ela nem falou de preço, mas ela falou assim, rapaz, o atendimento da Guarde Bem é muito bom. Pois é. Ou seja, aí você está falando de valor e não de preço, né? Exatamente. E é o que eu sempre busco. O que é que eu entrego de valor? O que é que a gente tem de diferencial? Então, e eu falo sempre que o empresário, o dono da empresa, o gestor, a empresa é sempre a cara dele. Não tem onde fugir. A empresa de Rebeca é Rebeca. As colaboradoras são Rebeca, né? Porque a gente coloca os nossos valores. Aquelas pessoas que estão trabalhando com a gente, elas têm os valores parecidos. Porque também enraiza a cultura da empresa nelas no que a gente acredita, né? Isso. Então, as nossas colaboradoras elas terminam que enraiza dentro delas a cultura da empresa, que é o que a gente passa, é o que a gente é. E que se não for compatível, ela vai sair. Ela vai ter que sair. Porque você não tem como estar em um ambiente onde você não acredita naquilo que está fazendo, né? E não preza pelos valores estabelecidos, né? Exatamente. Claros, que a gente já deixa bem claro nossos valores, né? Isso. Como a gente gosta de trabalhar. E você vê que assim, a gente está falando de planejamento, né? A gente falou de precificação, a gente falou de fluxo de caixa, a gente falou agora de valor e não de preço, e que também tem o preço, mas é interessante que você saiba até onde você pode chegar para o seu público-alvo. Qual é o teu público-alvo, o que você vai oferecer para ele, o que você vai resolver, e o valor tem que estar dentro do preço. Isso. Né? Mas a gente sabe que isso tudo é feito com um objetivo, existe um objetivo, claro, social, mas tem um objetivo financeiro. Sim. Aquilo ali precisa gerar um resultado no tempo. E eu vou perguntar para você, Cristina, mais especificamente. E você acredita que as ideias que você tem na cabeça,
que algumas delas você já realizou, outras você está realizando, outras você vai realizar ainda. Você acha que os resultados que você tem hoje estão quantos por cento aí dessa sua projeção? 10%. 10%. Assim, eu falo assim, que eu quero passar a minha vida realizando, né? A projeção não é estática, a projeção está A projeção está sempre crescendo. E é óbvio que o retorno financeiro, ele tem que existir, porque para você materializar as suas ideias, você precisa de dinheiro, né? Até para reinvestir, né? Para No reinvestir. próprio negócio. E a gente tem que também desmistificar isso, porque eu acho que de uma cultura assim que a gente traz muitas vezes, que a gente ouviu já muito falar que dinheiro é sujo, dinheiro, quem é rico não entra no céu, né? Isso não existe, gente. O dinheiro, ele precisa ter uma energia positiva. Não é você trabalhar dinheiro por dinheiro, não é isso. Mas ele é necessário porque ele é a forma materializada do seu trabalho. É com ele que você transforma as coisas, é com ele que você paga o salário, é com ele que você faz sua empresa crescer, é com ele que você traz para a sua família saúde, educação, bem-estar. Então, é uma forma, é a maneira que materializa. Então, ele você tem que ver de uma forma positiva. E ele tem que existir dentro da empresa. Então, você precisa cobrar preços justos, você precisa se preocupar em oferecer o melhor, né? A gente quer oferecer sempre o melhor. Eu quero dar o melhor conforto, a melhor segurança, a melhor solução para o meu cliente. Dar uma solução com excelência e rapidez. Isso aí, às vezes, muitos clientes nem buscam preço, né? Quando você sabe que aquela empresa vai te atender, vai solucionar teu problema com rapidez e com excelência, preço já fica em segundo plano. E eu acho assim, existe cliente e empresa que se encaixam. Tem pessoas que só olham preço, então ele vai achar a empresa que só vê preço. Ele vai ter o cliente que ele busca valor, e ele vai achar o valor que é compatível também com a realidade dele. Então, isso é muito relativo. Você tem que se preocupar, como você falou e como eu também me preocupo, em ser uma empresa melhor a cada dia. Tanto para quem trabalha comigo, como para quem compra os meus serviços, né? E quando você fala qual o percentual hoje, não sei se é 10%, mas assim, eu quero poder crescer, eu quero poder ver meus projetos se realizando, eu quero poder impactar de uma forma positiva o mercado. Quando eu escuto, eu estou conseguindo realizar, exemplo, esse meu projeto novo, ele está sendo muito desafiador para mim. Primeiro, eu quando imaginei, muitas pessoas disseram, Cristiana, não faça, isso é muito difícil, é impossível, como você vai fazer? Eu não era da área de tecnologia, eu não tinha recurso para desenvolver, para fazer um projeto de P&D da empresa e desenvolver um grande projeto, mas eu fui em busca e saí, não, se existe a demanda, existe quem faz, eu também posso fazer o meu, e saí buscando, e cheguei numa oportunidade de realizar. É fácil? Não é fácil. É como as lives de Rebeca. Passa 6 horas lá vendendo e depois é uma trabalheira danada. Não cai do céu. Mas Laete já ouviu que a maior vontade que eu tenho de lançar esse produto é poder contar a história. Porque muitas vezes você tem ideias e você acha que é impossível. Aí desiste. Mas não é impossível. É assim, existem caminhos mais difíceis, existem pessoas que têm certas facilidades, mas mesmo você que está num local onde você deseja algo que está muito longe, siga. Eu aprendi de uma coisa assim, tanto a questão financeira, que já teve momentos da empresa, né? Meu Deus do céu! E aí eu comecei a descobrir que o quê? Eu fiz uma figura, né? E assim, uma metáfora que é o seguinte, mesmo no momento mais desafiador, mais difícil, eu me vejo assim, em cima de um abismo, certo? Só que eu tenho todas as peças do meu Lego, onde esse Lego pode transformar numa asa delta. E aí, cada dia eu coloco uma peça. Então, cada dia é um dia. E aí eu vou construindo, as coisas não acontecem de uma noite para o dia, mas todas as possibilidades estão nas minhas mãos. Se eu tenho autorresponsabilidade, autocompromisso, eu sei o que eu quero, eu tenho o poder de alcançar aquilo que eu desejo. Agora, precisa de tempo, de compromisso, constância, você buscar cada dia mais aprender, ouvir as pessoas, né? Então, existe esse comportamento que o empresário tem, que o empreendedor precisa ter,
que eu até fiz o Empretec, né? E onde você tem alguns comportamentos que são primordiais para que você consiga alcançar os resultados. E um deles é justamente riscos planejados, né? Então, é onde entra justamente a gestão financeira, que você arrisca. A vontade de fazer, a busca pelo conhecimento, pelos recursos certos e tendo as pessoas certas no nosso barco, não dá errado, não. Mas aí a gente entra num ponto aí que é o seguinte, acho que até comentou no início aqui, que a gente precisa ter... A gente não precisa ser especialista em tudo, né? Então, tem setores, tem um perfil do próprio empresário e gestor que ele tem mais facilidade com uma coisa e tem outras coisas que ele não tem muita facilidade. Então, ele precisa, as que ele precisa desenvolver, digamos assim, ele precisa de ajuda. E aí, com isso, você vai dominando mais outras áreas que você precisa saber para que você toque o negócio. Que a gente sabe, são decisões, eu estou decidindo aqui, eu vou expandir o meu negócio. Qual o impacto financeiro de eu expandir o meu negócio? No primeiro momento, ele vai gerar uma necessidade de recurso, que pode ser próprio, pode ser de terceiros. Se for de terceiros, vai gerar um endividamento futuro. Aquele negócio precisa gerar fluxo de caixa superior ao que tinha anterior para poder comportar esse valor. E se você tiver capital próprio, você está botando lá mais um investimento na sua ideia de negócio. Ela precisa dar um retorno financeiro sobre isso. Então, isso é muito bom falar porque, às vezes, eu tenho uma percepção de que tem empresários e gestores que pensam que o financeiro é algo à parte. Eu acho que é a espinha dorsal, assim, da empresa. Porque se ele não tiver um equilíbrio, vai de água abaixo. Por que a gente tem um percentual tão alto de empresas que fecham? Principalmente nos 2 primeiros anos, né? Uma empresa. Porque aí a gente fala, você abre empresa por necessidade ou por uma oportunidade. E muitas vezes são os dois lados. Eu, quando abri a minha, eu precisava ter uma empresa onde eu vivesse dela também, né? E, ao mesmo tempo, aproveitar uma oportunidade de mercado e realizar o meu desejo de empreender. Mas você precisa, e aí aquele problema também, Laete, o pequeno, né, quando vai começar, muitas vezes ele tem um recurso para começar e ele pega aquele recurso, investe 100% e ele precisa viver dali do negócio. E o negócio precisa ter um tempo para poder ter maturar. A retirada dele. E ele não previu isso. E aí ele começa, desde o primeiro mês, tirar dinheiro para manutenção da vida dele, da família. E aí é um grande problema também, porque a empresa não suportaria isso, mas ele não pensou nisso antes. Ele achou que no primeiro mês ele já ia conseguir vender e faturar o valor para manter a empresa e para ter o sustento. Então, esse é um ponto também muito importante para não entrar naquela história dos 2 anos de fechamento das empresas. E a maioria, eles nem estudam o que a empresa pode dar. Né? Eu quero ter minha despesa fixa é 10 mil, eu vou abrir essa empresa aqui, nem estuda se ela vai conseguir dar nem 1.000, quanto mais 10. E no primeiro mês já começa a tirar. A vida também é muito dinâmica e as pessoas às vezes estão com tanto problema e às vezes agora que a gente está passando por tantas coisas, né? E aí você pega um capital, porque uma coisa é você ter um capital grande para investir numa empresa, conseguir consultoria, fazer todo o planejamento. Outra coisa é você fazer, eu estou desempregada, eu saí da minha empresa, eu também não quero mais voltar a trabalhar em outra empresa, eu quero empreender. Esse dinheiro aqui e eu quero empreender. E o que eu sei fazer? Vamos pensar, eu vou fazer bolo, fazer doces, né? Que acontece muito na vida da mulher mesmo, ali a necessidade dela. Mas começa de uma forma muito empírica e você vai fazendo e aquele dinheiro entra, eu já compro o feijão, o arroz em casa. Porque a grande maioria são pequenas empresas. A gente tem uma minoria, não uma minoria, né, do que 4%, 6% de empresas que já são tidas como... grande porte. Né, de grande porte. E a minha é pequena, a sua é pequena, mas a gente já é um pequeno privilegiado. Mas existem os micro, né, MEI, e como essas pessoas olharem de uma forma simplificada para a gestão financeira. Aí eu jogo a pergunta, Lete. Como é que você ali no comecinho, eu tenho um valor pequeno e eu quero pensar no negócio, quais são os principais pontos que eu tenho que observar para que eu tenha sustentabilidade? Nessa questão do comportamento, realmente existe isso, mas eu acredito que tem 2 momentos principais que ocorrem na vida do
do empreendedor quando ele está iniciando um negócio. Primeiro que muitas vezes ele tem uma necessidade de retirada até para poder de sobrevivência mesmo, pagamento das contas pessoais, muito rápida. Então, em muitos planos de negócio e até no planejamento que você faz, mesmo que seja rascunhado ali no papel de pão, né? Você não coloca esse valor. Exatamente. Você não coloca esse valor que existe, que ele é necessário para que você sobreviva. Então, todo o valor, todo a sua venda que você planeja que aconteça, ou que você vai buscar que aconteça, porque também não vai cair do céu, como a gente conversou aqui, né? Então, você precisa colocar essa sua necessidade desde o início, dentro do financeiro, dentro das projeções financeiras. E esse seria o primeiro momento. Então, às vezes, o que acontece? Tem esse primeiro momento, eu não me planejei, eu não coloquei o valor que eu preciso para minha sobrevivência na conta, e aí eu saí retirando, quando, na verdade, eu acabei devendo fornecedor, e aí o que acontece? Eu mato o negócio Antes dele começar. antes dele começar. Então, ou seja, como é que então eu preciso saber como é que funciona isso, eu preciso projetar isso, eu preciso... Por quê? Se eu ver, se na minha necessidade ali, que vai acontecer nas vendas, eu sei que nos primeiros 6 meses eu vou ter um crescimento de venda ali e que talvez eu só consiga realmente tirar de forma saudável da minha operação aquele valor que eu preciso, sei lá, só no 6º mês, eu preciso então conseguir um recurso inicial dentro do capital de giro e do investimento do negócio, que ele supra essa necessidade até chegar a esse momento. Só rapidinho. Tá, fica à vontade. E muitas vezes, Cristina, e as pessoas negligenciam esse ponto. Pensam que a empresa eu não tenho salário porque a empresa não... Eu não posso tirar o salário da empresa. Você vai sobreviver como? Pois é, mas você tem que já ter previsto. Prever, e aí exatamente. tem uma coisa interessante que eu falei, né? Que o meu maior desafio é desenvolver minha gestora sem perder o brilho da empreendedora. Porque quando você tem um perfil muito gestor, de fazer conta, aí também tem um outro lado que termina não tendo coragem de abrir um negócio. Porque a conta não fecha. A conta nunca é perfeitinha. Isso que eu vou falar. Né? Então, se você estiver esperando, você que está ouvindo aí, estiver esperando que a conta matemática esteja toda 100%, linda, maravilhosa, não vai acontecer esse momento. Você tem que ter coragem, você tem que acreditar no seu negócio, você tem que investir em ações. Isso. Você tem que ter um mínimo de planejamento para as coisas acontecerem e já prever alguns imprevistos, né? Isso, perfeito. Mas que você tem que meter a cara, arriscar e amargar um pouco, porque a coisa não é só flores, né? Você sofre, você tem medo, você faz, meu Deus, eu acho que eu fui... Será que eu vou conseguir, né? Será que eu vou conseguir? Mas vai. O importante é você acreditar no negócio que você está abrindo, você se planejar com o que você tem. É aquela história, não esperar o momento ideal e nem esperar ter todas as ferramentas necessárias. Você começa com o que você tem. Perfeito. E você vai construindo, porque não existe um cenário perfeito. Precisa por isso, arriscar. Exatamente. Por isso que assim, e a gente sempre fala isso. O financeiro ele tá ali como um apoio para a tomada de decisão. Uhum. Mas é sempre interessante que tenha o financeiro e tenha também essa parte do empreendedor, que é onde ele vai puxar as ideias, a coragem, a criatividade, isso. A inovação. Isso. Por quê? Porque você sabe, por exemplo, que se você precisa ter aquele salário, você precisa vender X para poder ter aquele salário, então você tem que ir em busca dele. Isso. Então, quando você... e aí eu falar sobre o segundo momento. A gente tem o primeiro momento que a pessoa negligencia a necessidade de ela ter um valor ali, por mais simbólico que seja, para que você custeie suas despesas pessoais. E aí a gente vai ter um segundo momento que muitas vezes é o seguinte, e aí esse aí eu acho que é justamente o ponto em que acontece essa virada e aí atinge aí a mortalidade das empresas no segundo ano. Então eu consegui vender, eu já estou vendendo. Então eu já atingi aqui uma venda e quando eu olho para o meu faturamento eu falo, então, se eu faturo isso aqui, então eu posso melhorar meu patamar de vida.
E aí acontece que a pessoa aumenta a condição financeira dela ou da família de uma forma desproporcional ao que a empresa pode gerar. E aí muitas vezes esse é o momento em que ele mistura pessoa física com pessoa jurídica e vira uma coisa só e não sabe para onde está indo o dinheiro. E aí é o momento que muitas vezes a empresa não consegue. Voltando lá para aquele primeiro ponto, eu já tive vontade de acreditar em outros projetos, né? Investir em outros projetos. Inclusive, já cansei de fazer contas às vezes com você, né, Laete? Laete, vamos lá. Eu quero uma segunda renda. A minha está tranquila, mas eu estou com tempo, energia para abrir um segundo negócio. Vamos lá, planejar. Despesas fixas, quanto eu pretendo vender nos 6 primeiros meses, quanto de estoque eu preciso que era também varejo, quanto eu preciso de vender para tirar as despesas fixas, né? Tirar o investimento inicial. E quando eu só vou entrar nessa, já conversei com ela, né? Se eu tirar X nisso aí vamos lá fazer as contas. Em tanto tempo você consegue tirar X, se vender o planejado, né? E aí muitas vezes eu desisti, né? Não por falta de força nem de coragem, mas para não desperdiçar um tempo que poderia ser mais produtivo mais na frente e uma coisa mais estudada. Então as pessoas também não podem... se você realmente precisa de abrir um negócio para viver, você vai com a cara e a coragem. Investe o teu tempo, investe o dinheiro que você tiver e vai lá buscar dar certo. Se você tem como planejar melhor, estuda melhor o que você vai fazer. Muitas pessoas abrem empresa por impulso. Olha o vizinho, nossa, como ali dá resultado, aquela te vende tanto, eu vou abrir uma loja. Não sabe nem o que é abrir a loja. Não sabe nem o que é quais as despesas. Não sabe nem calcular quanto vai vender para pagar apenas o aluguel, né? Então é Perfeito. Isso. Planejar. Perfeito. Então, e aí, como eu falei, né, é uma área de apoio, né, em que você precisa ter, e Cristina, ela está muito nessa questão da inovação, da projeção. Peraí, o que eu preciso fazer? Qual vai ser meu resultado? Porque todo esse outro momento, né, Cristina, esse outro momento de qual é o valor que eu vou entregar, qual é o problema que eu vou resolver, tudo isso aí é meio que automático, né, para você. Ele meio que você faz ali rápido, né? Uhum. Aí quando às vezes, e aí entra nessa questão da especialidade, né? Então aí quando entra no financeiro você fala, peraí, eu preciso, para fechar aqui esse meu entendimento... Porque Cristina tem um filho aguçado, ela tem um filho aguçado e a inteligência de procurar as pessoas para assessorar nas áreas que ela sabe que seria mais vantajoso e teria resultados mais rápidos, né? Porque eu tenho, o Laete está comigo já há um bom tempo, né, Laete? Sabe que eu penso na coisa, eu já vejo pronto, eu já vejo tudo acontecendo, eu já vejo tudo como é que vai ser. E eu tenho uma tendência a ver muito o lado positivo das coisas, certo? E não gosto muito quando eu escuto o que é negativo, não. É tanto que quando eu escuto Laete, às vezes fala uma coisa, eu digo, né, Laete? Tá. Quando eu falo é problema. Aí, por exemplo, o ano passado, final de 2021, foi quando eu assinei o contrato para desenvolver realmente esse projeto e que realmente ia impactar sério no meu fluxo de caixa, no meu caixa. E eu não tinha uma reserva, não tinha. Só que eu apostei em conseguir um investidor, não foi? E eu disse, se eu não conseguir um investidor, eu vou ter que dar um jeito e vai acontecendo. Teve uma hora, em dezembro, que eu peguei o contrato assim, falei, meu Deus do céu, e agora? Aí tive uma conversa com Laete mesmo, e meu filho chegou lá na hora, e eu mostrei a ele, fez, mãe, por que você vai fazer isso? Por que você vai trazer problema para a sua vida? Faça não assine esse contrato, esqueça isso. Né, Gilba? De repente, eu acho que talvez seja o mais correto. Aí ele saiu, me serviu para quê? Aí eu fiz uma proposta, porque eu tinha um aporte que ia ser em 4 vezes. Eu disse, se o projeto vai ser em 8, eu vou diluir em 8, né? Em 8, e vou começar com as parcelas menores, e depois vai ficando maior. Então, o mais rápido eu resolvo aqui, e vou indo. E foi desse jeito. Lógico que teve hora assim que eu olhava e disse, meu Deus do céu, mas eu sei que vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. E hoje eu estou finalizando, entrou uma pessoa que já era meu amigo assim de tempo e já assim acredita no meu modelo de negócio, já quase
abrir uma unidade também do Guarde Bem, mas foi época pandemia também, terminou que não aconteceu. E ele entrou nesse projeto, está junto comigo e a gente está validando um MVP, ele vai virar sócio, a gente já está em contrato social e tudo mais, e eu vou conseguir realizar. Se eu não fosse um pouco essa mistura de coragem e loucura, eu não estava com esse projeto, porque a matemática não fechava. Eu tinha que acreditar realmente, desejar inovar, que é o perfil das pessoas que inovam, que trazem coisas diferentes e que arriscam. E esses desafios aí, Cristina, desculpa te interromper, esses desafios, ele força você a, primeiro, ter atitude, né? Isso. Você precisa buscar ali a solução, você precisa ter uma atitude, você precisa buscar ali para poder aquilo acontecer. Uhum. E por outro lado, também vai meio que moldando você, amadurecendo você para quantas oportunidades existem que estão disponíveis e muitas vezes você se prende ali a uma visão só, única. Isso. Não é isso? É. E uma coisa também que é interessante é que você tem que ter todas as habilidades, mas você precisa desenvolver as que estão, de repente, lhe atrapalhando. E eu sempre falei, todo mundo fala que eu sou boa negociadora, mas eu não me achava e não tinha grandes habilidades para fechamento de negócio. Eu tenho habilidades para pensar negócio, para criar negócio, para trazer inovação, para trazer solução, oportunidade. Mas sentar aqui e fazer com que Laerte se encanta com o que eu estou vendendo, tá? Mas o fechamento, e eu conquistei esse ano, né? Porque eu trouxe o investidor para o meu negócio, uma ideia. E ele é meu amigo, ele fazia assim, Cristina, eu acho que eu vou receber uma carteira de louco. Porque eu cheguei indo atrás disso, minha filha, porque você confia e que o negócio vai ser que você vai ganhar muito dinheiro. E outra coisa, a unidade que está nascendo agora do Bairro dos Estados, que foi justamente você ter o que é que o meu parceiro, o meu investidor, ele quer ouvir. Isso é muito importante. O que é que o cliente de Rebeca quer ouvir e quer ver? Tal coisa. E ela tem que entregar aquilo ali, além de mostrar, de ter produtos maravilhosos. Não basta só ser, você tem que mostrar que é, né? Perfeito. E fazer com que aquela pessoa compre a sua ideia. Você está vendendo uma coisa, você sabe que é bacana, você sabe que vai dar retorno, você tem todo o estudo, todo o planejamento, mas você precisa criar suas habilidades para conquistar o que você deseja. Então, cada negócio tem sua particularidade. E eu falo que as chaves você vai virando e você vai amadurecendo e você vai... E o mais importante também é você não só ter consciência do que você é bom, mas saber do que você precisa melhorar. Isso. Então, eu saber que eu preciso, tá, isso aqui tá dando... Por que deu errado? Não colocar culpa em ninguém. Isso aqui não deu errado foi porque faltou em mim a capacidade disso. Então, vamos desenvolver? Então, se a gente puxa para a gente, né, como gestora, como empresária, a responsabilidade dos resultados, é muito mais possível a gente cada vez mais ter resultados melhores. Eu sou fã de empresárias como você, que se responsabiliza pelo que não está certo nem concreto na empresa. Né? Eu sou muito assim também. Se aquilo ali não aconteceu, falta treinamento meu. Não vou culpar. Se aquilo ali não saiu como planejado, eu que não planejei bem. Isso. Então, eu sempre também tento não, assim, tudo que... Às vezes é claro que a culpa não é minha, mas de forma indireta porque se está acontecendo algo errado, a gestora tem culpa, porque não prestou atenção, né? Não organizou o processo certo, não deu o treinamento devido. Exatamente. É assim, eu sou fã de gestora que puxa a responsabilidade para você. Pronto, e tenta então consertar. deixa eu aproveitar a tua palavra. Deixa eu puxar a responsabilidade para mim agora. Infelizmente, eu vou puxar para mim a responsabilidade, a gente caminhar para o final. Sabe? O papo está excelente, excelente. Já anotei aqui, a gente tem tempo para mais 2 ou 3 com elas. Entendeu? Show de bola, fantástico. Certo, Vitor? Mas, de acordo com o nosso planejamento de tempo, a gente precisa caminhar para o final, tá? Vitor, vou deixar com você mais uma vez, sabe? Essa parte complicada eu sempre jogo para você, né, cara? A gente aqui, então, agradece aí a presença de vocês duas. Vocês somaram, assim, de uma forma em que eu acho que nós dois aqui, né, isso, fomos meros... Admiradores do conhecimento, né? Aqui, exatamente.
E não tenham dúvidas aí que a empresa de vocês, comandada por vocês, vão alçar aí voos muito maiores. Amém. Com os resultados que elas estão gerando. E nunca esquecer, né, que o financeiro ele vai mostrar sempre a realidade. Nua e crua. E o Nua e financeiro crua. hoje é um gargalo muito grande para milhões de empresários, né? Então esse podcast tenho certeza que vai ajudar muito aos empresários, principalmente aos pequenos, a enxergarem a necessidade de procurar ajuda financeira, tá? Dar um jeito, porque de experiência, nada foi divisor de águas na vida da minha empresa, procurar uma consultoria financeira. Depois disso, a minha empresa começou a tomar outros rumos e ter os resultados que a gente sempre sonhou. Então, invistam nisso, porque é de grande valia. Rebeca, aproveitando, pode falar dos seus projetos, da Tidili para esse final do ano? Pode se despedir do pessoal, falando o que é que a Tidili vai ter de novidade, o que é que vai vir nesse Black Friday. Então, Fala o nosso pouco Black aí. Friday já aconteceu, antecipado. Foi um grande sucesso, porque foi bem planejado. Mas a Tidili está com uma coleção incrível para final de ano e para o verão que está por vir, com uma qualidade excepcional, como a gente sempre prezou. Estamos preparadas para atendê-las com todo o amor e carinho. Uma loja feliz e aconchegante para realizar os sonhos de vestir melhor os pequenos. Maravilha. E você, Cristina, quando é que vai abrir essa segunda unidade? Bem. Não, a gente está fazendo o projeto arquitetônico já, certo? Então, a previsão, a gente está querendo junho, julho, no máximo agosto, a gente já está inaugurando. Porque como vai ser construção, né? Está sendo a concepção toda do projeto. Fizemos já os ajustes financeiros, todo o plano, né, financeiro, porque para que eu fechasse esse contrato, essa parceria, eu tive que mostrar em números qual seria o resultado daquela operação. Até onde a gente pode alcançar faturamento, rentabilidade, porque de todo jeito era um negócio imobiliário. A pessoa tem uma área que vai construir nessa área para colocar os equipamentos do próprio negócio. Então, tudo isso só foi possível porque eu tenho a assessoria da GF3 comigo. Então, para vocês, como a Rebeca falou, para você gerir a sua empresa do tamanho que for, pequenininho a grande, você precisa ter uma gestão financeira real, para você saber onde você está pisando. E se você tem, né, vontade de alçar voos, aí é que você precisa ter. Porque você precisa ter a noção do hoje e do amanhã, né? Então, para você tomar decisões, você trazer parceiros, sócios, investidores para o seu negócio, você precisa dessa gestão financeira. Então, o Guarde Bem vem aí fazendo 10 anos. Em janeiro a gente está completando 10 anos. Então, eu quero fazer uma comemoração, né, com todas as pessoas que fazem parte dessa história, lançando esse produto novo, porque a gente está validando agora até o final do mês de novembro. Então, acredito que dezembro a gente já está com todo... Vai ser o Lock Bem. São armários inteligentes para recebimento de encomenda. Então, a gente já vai estar apresentando no mercado. Janeiro está entrando esses 10 anos, o lançamento da nova unidade e o lançamento do novo produto. E eu falo que eu estou num momento de virada de chave. É um momento de ansiedade, tá? Porque são muitas coisas que a gente vem há anos construindo, pensando, desejando. Esses 2 últimos anos de muita luta, de desafios, né? De conseguir até desenvolver habilidades que eu não tinha, como eu falei para vocês, eu conseguindo desenvolver e vendo assim na minha frente essa virada de novas oportunidades. Então eu peço a bênção mesmo de Deus assim para que eu tenha iluminação, tenha equilíbrio, que as coisas andem de uma forma harmoniosa, né, que seja bom para todo mundo e que a gente realmente traga uma solução super bacana para o mercado. Tanto para os nossos clientes, como para quem está tendo a iniciativa de vir ser meu parceiro, né? E acreditando nesse meu projeto, porque não é fácil você ter uma ideia, fazer isso se concretizar, conseguir pessoas que venham junto com você nessa conquista. Então, para mim, é muito desafiador e eu estou extremamente feliz, querendo ver essas viradas Vai de ser chave, né? sucesso. Se Deus quiser. E para a gente aqui, é um projeto que a gente está iniciando, o GF Cash.
E a gente está muito agradecido pela participação de vocês. Vocês vão ser convidadas mais vezes, claro. Aham. E a gente aí está encerrando, então, o nosso Muito obrigada. episódio número 1. Super obrigada, né, Rebeca? Obrigada. As Nossa, que primeiras. honra, né? Com certeza. Pois é, pessoal. Então, né, infelizmente chegamos ao final desse primeiro episódio, tá? E aproveitando aqui a temática do que foi o nosso primeiro encontro, tá? Agradecendo mais uma vez a Rebeca, sucesso total, a Cristina, que já são empresárias de sucesso. Eu vou encerrar aqui, pessoal, com uma frase aqui do Peter Drucker, que é o seguinte, que tem tudo a ver aqui com uma síntese do que a gente falou. Ele falou o seguinte, tá? Que planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com um futuro de decisões presentes. Tá? Aham. E a gestão financeira é isso aí, é em forma matemática, uma forma... A gente sempre fala o seguinte, que matemática é uma ciência exata da natureza, tá? Então, ela não vai mentir, mas ela vai traduzir, tá? Vai traduzir essa visão do empresário de uma forma mais, digamos assim, um pouco menos arriscada, tá? Não falo totalmente segura, mas um pouco menos arriscada. E a matemática também e a projeção financeira vai nos dar um guia para acompanhar esses resultados que foram traçados anteriormente, tá? Então, é um futuro de decisões presentes que vão determinar o sucesso lá na frente, tá joia? Obrigado Isso. e aguardamos aí o segundo episódio, tá joia? Até mais. Sucesso para vocês aí, viu?